tema interessante que o Senhor colocou no meu coração. Ontem eu estava meditando na palavra de Deus e eu fui tocado fortemente por uma palavra de um texto que eu li e esse texto ardeu no meu coração, me chamou muita atenção. É com coca? Limão e gelo? Obrigado. Né? Vai que numa dessa, né? E eu quero dizer para vocês que nesses dias eu estive pensando sobre sensações. Como é importante às vezes nós termos as sensações especiais. E eu fui lembrado, lendo esse texto bíblico, que daqui a pouco eu vou comentar com vocês, eu fui lembrado a refletir sobre as sensações que nós temos. As sensações, elas nos ajudam muitas vezes em momentos de recordação. Eu parei para pensar e lembrei quando eu era criança, na idade de 6, 7, quem sabe 8 anos, eu aprendi a andar de bicicleta. E eu lembrei da sensação que eu tinha quando eu saía andar de bicicleta. Um amigo vizinho tinha uma monareta, aquelas dos anos 80, pequenininha, né? E a gente dava volta na quadra. Eu dava uma, ele dava outra, eu dava uma volta, ele dava outra. E eu lembrei da sensação do vento que batia no rosto, eu aprendendo a andar de bicicleta, tinha que tomar cuidado porque senão caía. Mas era uma sensação muito gostosa. A sensação me ajudou a lembrar daquele momento especial. Uma outra experiência que marcou também, eu quero usar isso aqui como uma introdução para você, também foi uma sensação que eu tive, que eu tenho, todas as vezes quando a gente lembra do nono e da nona, né? Meus avós italianos, então não tinha avô e nem vó, era nono e nona. Então, quando estava junto com o nono e com a nona, eu lembrava de tudo que passou na minha infância também, mas especialmente eu lembrava da sensação do cheiro do café que a nona fazia, do pão com nata, de acordar de madrugadinha, escutando os dois conversando para o lado de fora da casa, com aquele sotaque do tchó, vamos não sei o quê, vé tchó e tal, e eles conversando e indo para a estrebaria lá tirar o leite. Aí eu pulava da cama, era 5 e pouco da manhã, eu ia junto com eles, levava uma canequinha de esmalte. Eu lembro do barulho que o leite fazia quando caía dentro da canequinha, o nono puxava lá do ombro da vaca e enchia, e dali mesmo eu já tomava um copinho de leite. Então eu lembro desta sensação do cheiro, lembro, né, como é importante a sensação. Como é gostoso, né? Faz com que você relembre. As sensações, elas ajudam nas lembranças. As sensações, elas ajudam no processo da memória. E se eu descesse e fosse ouvir cada um aqui, cada um contaria uma história e talvez até se emocionaria falando do passado, falando de situações. As sensações não ajudam apenas também na recordação, no saudosismo. Sensações podem ser boas, como essas duas que eu citei. As sensações podem não ser agradáveis. Ano passado eu passei aqui mesmo na igreja uma sensação muito difícil. Passei por um momento muito difícil. Num dia de intenso movimento, parece que pastor não trabalha, né? Só fica orando e falando com Deus. Mas isso é um dos quesitos, né? Tinha bastante coisa para fazer. Bastante mesmo, e num determinado momento eu fiz um pagamento e foi muito complicado porque eu confundi o sobrenome do irmão, um sobrenome italiano que a gente conhece bem aqui, e tem 2 irmãos aqui na igreja com um sobrenome muito parecido, e eu confundi o sobrenome de um com o sobrenome do outro. Resumindo, fiz um Pix de um valor expressivo, de um fornecedor, foi para uma pessoa totalmente estranha. No final do dia, quem deveria ter recebido mandou uma mensagem dizendo: Eduardo,
eu não recebi. E você me mandou o comprovante, e o comprovante eu olhei aqui, meu nome não é esse. O sobrenome, meu nome é esse, mas o sobrenome não está certo. E aí veio a sensação de pânico. Veio uma sensação, eu cheguei a ficar até meio surdo, assim. Eu falei, meu Deus, o que vai ser, né? E, pela graça de Deus, eu fui atrás, localizei essa pessoa estranha no estado de São Paulo, localizei a pessoa, consegui achar o trabalho dela, liguei, ela já não estava mais no trabalho. Resumindo, 9h30 da noite, o dinheiro já estava na conta da igreja. Graças a Deus. Foi uma sensação muito ruim que eu passei, ou seja, as sensações nos remetem ao passado, nos ajudam a lembrar do passado, seja bom ou não, mas também fazem parte do nosso cotidiano. As sensações fazem parte do nosso presente. Foi uma sensação muito ruim que eu passei na hora, mas foi um milagre de Deus. Porque essa pessoa desconhecida, e eu aqui testemunho isso para os irmãos, essa pessoa desconhecida, por mais que eu tivesse tido todo o cuidado na hora de executar ali o pagamento, mas foi uma pessoa que foi benevolente. Ao ouvir a minha conversa, falando a verdade do erro, ela falou, olha, o que é teu, um dia ainda eu vou a Cascavel e vou visitar a igreja de vocês, né? Contei isso para o pastor Jefferson no dia, assim, ele falou, olha, fique tranquilo, vamos orar, Deus vai entrar com providência. E o milagre aconteceu. Realmente nós fomos abençoados. E eu estou falando aqui das sensações para chegar ao ponto que eu quero. Eu citei aqui as sensações que nós temos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Sensações que temos, muitas vezes, em diversas situações. No início de um namoro, não é verdade? Existe uma sensação muito boa, muito gostosa. Você não vê a hora de estar com ela. Quando você está com ele, desce um fogo, sobe um calor. Enfim, é algo fantástico. Tem sensações até que extrapolam às vezes, né? No início de um namoro. Você quer ver sensação gostosa, agradável? Quando chega o dia daquela viagem esperada. Você esperou tanto, era uma programação especial, chegou o dia. Uma sensação porque chegou o dia do vestibular. Uma sensação porque você começou num trabalho novo. Também tem a sensação quando você foi desligado de um trabalho. É uma sensação ruim. Uma sensação ruim também quando você está doente ou alguém que você tanto ama, um filho, o seu cônjuge, está doente e você quer tentar fazer de tudo para que ele esteja bem e você não consegue. Então isso te remete a uma sensação triste. Cada um reage de uma maneira. Quer uma sensação difícil quando você perde um ente querido. É um momento trágico. É um momento que Paulo retrata muito bem em Romanos, quando ele diz que há momentos que nós temos que rir e há momentos que nós temos que chorar. E quando nós perdemos um ente querido, é uma confusão. Um momento a gente se lembra dele, e aí nós rimos de saudade, lembrando de momentos especiais, mas sabemos da ausência, então isso nos remete a uma tristeza, a uma sensação ruim. Veja como as sensações são importantes para nós. E elas são exclusivas. As sensações são únicas. Um pai pode ter uma sensação maravilhosa no dia em que nasce o seu filho ou sua filha. Ele tem uma sensação agradável, é um prazer indescritível, não é? Mas a sensação da mãe, ela desperta. No primeiro filho, ela era uma mulher e agora ela continua sendo, mas agora é mãe. É uma sensação nova que nasce nela. Ao longo dos 9 meses, aquilo vai começando a transformar a mente dela, e de repente no dia nasceu. Não tem como explicar. É só Deus mesmo. E tudo isso é uma sensação.
E é por isso que eu quero, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, com a graça dEle, com a misericórdia dEle, tratar deste tema segundo a palavra de Deus, falar sobre as sensações importantes, falar sobre estes momentos especiais. Marcelinha, se você fez alguma coisa e quiser colocar para nós, olha só, oh, que bênção! Esse time lá da projeção é uma bênção. E aí eu quero falar com vocês acerca dessas sensações no que diz respeito à nossa vida com Deus. Eu usei de introdução falando da sensação que nós temos em nosso cotidiano, na nossa vida. Mas agora eu quero falar para você que está aqui, nesta manhã, da sensação que temos do nosso relacionamento com Deus, da nossa intimidade com Deus, das nossas experiências com Deus. Quais são as sensações que vêm à nossa mente? E a primeira coisa, claro, é ir para a palavra de Deus, e eu lembro bem de um rei chamado Ezequias. Ele tem a história dele retratada no livro de 2 Reis, no capítulo 20, e tem também a história dele retratada no livro de Isaías, no capítulo 38. No livro de 2 Reis, a partir do capítulo 20, a parte linda que conta a história de Ezequias, é que lá, começa dizendo da seguinte maneira: então rei Ezequias fez o que agradava a Deus. E de tudo que conta-se sobre este rei, que inclusive ele derrubou altares de ídolos, ele simplesmente expulsou e reprimiu e deu um basta na pressão dos assírios que dominavam Judá. Ezequias era rei de Judá, e ele fez muitas coisas que agradavam a Deus. Chegou um dia no reinado de Ezequias que um rei sírio chamado Senaqueribe chegou e mandou uma comitiva com uma série de afrontas. E dessas afrontas pesadas, dizendo que realmente todo o reinado de Judá seria subjugado pelo rei da Síria. Mas a parte interessante que o próprio profeta Isaías, quando foi consultado, ele disse assim para o rei Ezequias: olha, rei, fique tranquilo, todas essas afrontas, todo esse lixo que foi falado para nós sobre o que este rei pagão quer fazer com o povo escolhido de Deus, não irá acontecer. Pelo contrário, Deus colocará um anzol no nariz deste rei e fará ele voltar pelo mesmo caminho que ele veio. E foi o que aconteceu. A Bíblia continua contando a história e diz que numa noite 185 mil soldados morreram. 185 mil soldados de Senaqueribe morreram. Não foi necessário um soldado judeu puxar a espada para guerrear. Deus deu a vitória. Mas e daí? Aonde entra a sensação? O reinado ia bem, mas chega um momento em que Ezequias ouve o próprio profeta Isaías, que vem até ele e diz assim: assim diz o Senhor, conserta, arruma a tua casa, você irá morrer, você irá adoecer e você irá morrer. E eu vou ler agora exatamente o texto do capítulo 38, do verso 1 até o verso 3, para você contextualizar aonde eu quero chegar. Naqueles dias Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer, você não se recuperará. Aí entra o verso 2, escute só. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera.
e tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. E é aí que entra a sensação. A sensação toma conta deste rei de tal forma que não foi um choro qualquer. Foi um choro, como a Bíblia diz, amargo. Outras versões diz, e Ezequias chorou profundamente. E este choro e esta sensação de tristeza que invadiu o coração de um rei, que fazia o que Deus aprovava, teve um efeito. Esta sensação e esta devoção que Ezequias demonstrou a Deus nesta oração inicial, surtiu efeito. O rei orou, chorou, e lá ia o profeta saindo do palácio. Isaías estava saindo do palácio, e Deus diz, Isaías, ei, volta, Pshão, volta lá, e eu tenho outra mensagem. E então voltou o rei, voltou Isaías à presença de Ezequias, e ele disse, verso 4. Verso 5, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, acrescentarei 15 anos à sua vida. A história ainda é mais longa, eu convido a você a reservar um tempo depois e ler na sua casa, é maravilhoso essa história do rei Ezequias, ela é boa, ele falha em outros aspectos, mas o que eu quero chamar a sua atenção é sobre esta sensação tão marcante, tão clara e tão forte que ele teve e que surtiu um efeito com Deus. E indo para o Novo Testamento, nós nos deparamos com Atos, por exemplo, no capítulo 16, estavam 2 discípulos de Jesus, estavam 2 apóstolos, melhor dizendo, de Jesus, Paulo e Silas. Estavam ali com a intenção de levar a palavra de Deus e de repente eles são presos, açoitados, apanham, são levados para o cárcere, ficam na cadeia, e a Bíblia diz que era meia-noite, quando então Paulo e Silas cantavam na prisão. E eu quero contar este testemunho remetendo à sensação que os 2 estavam tendo naquele momento, enquanto estavam presos. Você imagina, braço estendido, perna presa, acorrentados num calabouço, num lugar escuro, sujo, fedido, guardas ao redor, e de repente estava lá o Paulo cantando, eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo. Qual é a sensação maravilhosa, um gozo, uma alegria profunda, com certeza invadia o coração destes homens de Deus. E esta sensação, guiada pelo Espírito de Deus, fez com que eles fossem libertos. E aí você vai lembrar que um grande terremoto chacoalhou aquele lugar e eles foram livres. A história vai além, mas eu quero só chamar a sua atenção para falar da sensação. E por fim, está aqui, eu convido você, se você quiser abrir a sua Bíblia, Lucas. Dr. Lucas deixou registrado, ele acompanhou Jesus de perto, e ele deixou registrado no capítulo 24 uma passagem muito especial. Uma passagem que nós vamos encontrar exclusivamente nesse texto. No capítulo 24 de Lucas, a partir do verso 13, só este evangelho registra os discípulos, 2 discípulos andando num caminho, indo em direção a um vilarejo chamado Emaús, e eles iam falando a respeito de Jesus, contando tudo o que Jesus havia feito, e eles
particularmente diziam assim: eu esperava que ele realmente, Jesus, fosse trazer a redenção para o povo de Israel. E os dois discípulos iam andando no caminho de Emaús e de repente encosta Jesus. E não se revela dizendo quem ele era, apenas acompanha ele nesta trajetória, acompanham eles nesta trajetória. E eles iam contando acerca de Jesus, e Jesus foi dando corda. Mas de quem vocês estão falando? Capaz que ele fez isso? Não. E aí os discípulos falam assim: mas como que você não está sabendo de nada? Jesus aqui no verso 19 diz assim, que coisas! E de repente Jesus dá uma virada, vira a chave e diz assim, no verso 25, olha, aí ele começa a contar acerca de quem ele era, de entender e como demoraram a crer. E Jesus foi contando um pouco mais, e a conversa estava tão boa, que quando eles chegaram no destino, seja bem-vindo a Emaús, a placa dizia, eles disseram assim: está tarde, fica conosco, enfim, não vá, depois, amanhã você vai, dorme com a gente, vamos comer. E Jesus havia ressuscitado neste dia, entrou junto com os discípulos, sentou à mesa, conversa vai, conversa vem, de repente Jesus pega o pão e parte o pão para dar aos discípulos comerem. E é exatamente o texto base, o pulo do gato aonde eu quero chegar, e eu quero ler com você. Dizia assim, o texto diz: perguntaram-se um ao outro, porque no momento em que que Jesus partiu o pão, eles reconheceram Jesus. E Jesus desaparece. E quando eles percebem que era Jesus, um diz ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? E é aqui que eu quero parar. É aqui que eu quero amarrar o meu barquinho, que eu quero falar exatamente desta sensação marcante, única, que esses dois discípulos, e um deles chamava Cleopas, teve, e Lucas conseguiu registrar. Algumas versões diz queimava, outras versões diz ardia, enfim, por isso que está aqui, não ardia o nosso coração. E é aonde eu quero chegar, falar sobre arder o seu coração. Ter uma sensação em que o seu coração também possa arder desta forma. Ter uma vida devota a Deus, para que o seu coração também tenha este mesmo queimor pelas coisas de Deus. É um dia especial que o Senhor reservou para você, para que você possa refletir e aprender com esses dois discípulos, aprender com Paulo e Silas, aprender com o próprio rei Ezequias, ao que fazer para ter o seu coração ardendo, para saber que a sua sensação pode ser uma sensação movida por Deus e uma nova etapa, uma nova história, um novo momento na sua vida se cumprirá e a sensação será marcante. Em primeiro lugar, falando sobre tudo isso, é importante que você entenda aonde eu não quero chegar. Eu não quero que você saia daqui indiferente. Todas as vezes que Deus tentar falar contigo, que Deus tem algo reservado para você, você passar de forma despercebida, não deixar o seu coração aberto, como esses mesmos discípulos falaram: ardia o meu coração. O que eu quero é apurar esta sua sensibilidade para as coisas de Deus. E existe algumas dicas, existem alguns pontos, ou existem alguns princípios, que se você viver, você não passará batido todas as vezes que o Espírito Santo de Deus falar contigo. Se você seguir estes princípios,
que eu vou passar agora aqui para você, todas as vezes que Deus se manifestar, falar, tentar chegar ao seu coração, você vai perceber, é Deus que está falando, porque eu estou tendo um sentimento diferente, eu estou sentindo algo diferente no meu coração. E segura então, veja, essas sensações precisam acontecer. E a primeira característica de um cristão que quer ter uma sensação aguçada para quando Deus estiver falando com ele, em primeiro lugar, princípio de todas as coisas, temer a Deus. Não se pode ter uma sensação diferente quando não se teme a Deus. Então, guarde bem. Para ter uma sensação diferente, é necessário temer a Deus. Aí você vai dizer assim: Eduardo, pela bilionésima vez você está falando, ou a igreja está falando sobre a importância de temer a Deus. E nós tivemos inclusive o privilégio de ontem, sábado, e no decorrer da semana toda, tivemos vários cursos do Novo Homem começando, várias turmas do Novo Homem que começaram. E a primeira lição que foi falada é sobre temer a Deus. Por que temer a Deus? Porque temer a Deus é o colchão, é a base. Não se tem como ter sensação diferente, ou melhor dizendo, não se tem nenhuma sensação para as coisas de Deus quando não se teme a Deus. E é por isso que a Bíblia fala em Provérbios 1:7, sobre a importância de temer a Deus, dizendo que é o princípio da sabedoria. Ela também fala para nós em Provérbios 9:10. Salomão registrou 2 vezes, para você entender que é o princípio da sabedoria, o temor a Deus. E para não deixar só Salomão, Davi também registra no Salmo 111, no verso de número 10, a importância de temer a Deus. Temer a Deus não é tremer de Deus, não é ter medo de Deus. Temer a Deus é algo que vai além e muito mais, mas basicamente se encaixa em obedecer. Como podemos ter uma sensação quando Deus fala conosco se nós não obedecemos? Se Ele diz para ir por este caminho, se Ele diz para seguir tal princípio, se Ele pede para você deixar de tais práticas e você insistentemente dá ouvido àquele seu pecado, que é um pecado casual, que é um pecado de estimação, e não larga ele. Então, para que você compreenda, é necessário temer a Deus. Segundo princípio importante para que você possa ter também esta sensação desenvolvida, estar com seu ouvido aguçado, todas as vezes que Deus falar contigo, é ter a sua identidade espiritual resolvida. E de que forma você faz isso? O Senhor Jesus precisa ser o seu Senhor e Salvador, ponto. Não tem para onde ir, não tem para onde correr. Ele precisa ser o seu Senhor, Ele precisa ser o seu Salvador. Somente mediante a esta entrega de vida é que você realmente estará totalmente preparado para viver experiências marcantes e ter sensações especiais com Deus. Hoje é o momento em que Deus quer falar, Deus está falando com você, dizendo para que você realmente entregue o seu coração a Ele. Chega, como nós já, inclusive, conhecemos até canções. Chega de viver na superfície. Já canta Thales. Ele está dizendo hoje para você ir para o mais fundo com Deus. É o momento de você realmente avançar, de você ter estas sensações especiais, da mesma forma que os discípulos tinham em seu coração. Quando fala de Jesus, arde o coração, queima o coração.
O Espírito Santo de Deus fala, você sente que é Ele que está dizendo para você, não, sim, é agora, espera mais um pouco. E tem mais, para desenvolver esta sensação, basicamente, terceiro ponto importante desta conversa que estamos tendo nesta manhã, é intimidade. Se nós não tivermos esta intimidade com Deus, nós não conseguiremos realmente ter esta profundidade a ponto de reconhecer a voz de Deus, a ponto de ter esta sensação. Intimidade é sinônimo de relacionamento. É o que Deus espera ter com você a cada dia mais. E o relacionamento com Deus é algo tão interessante, que quando nós nos relacionamos com Ele, Ele nunca vai se dar por vencido e vai dizer assim, tá bom, até aqui foi bom, a partir de agora eu não preciso mais, eu não quero mais me aprofundar nesse relacionamento. Não, isso não acontece. Com Deus nós sempre vamos mais fundo. Com Deus nós sempre vamos dar um passo a mais. Com Deus nós podemos sempre ir além. Porque esta intimidade vai fazer com que nós tenhamos esta percepção maior das coisas do céu e da forma do que Ele quer para as nossas vidas. Tiago, capítulo 4, verso 8, diz de forma muito clara, isso tudo que eu acabei de falar, diz assim, escute, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Limpem as mãos de vocês. Você que tem a mente dividida, purifique o seu coração. Então aqui Tiago está dando uma mensagem, trazendo uma mensagem, dizendo de forma clara que é necessário ter intimidade com Deus. Intimidade com Deus, fala com Deus. E aí, claro, você está me ouvindo, pode até perguntar, então tá, tudo bem, gostei, achei legal, mas como? Como é que eu posso? E aí o campo é vasto. Nós vamos falar aqui muito tempo, se eu fosse entrar em cada aspecto para você desenvolver ainda mais esta intimidade com Deus, aí nós falaríamos, mas basicamente é buscar a Deus em oração, seja numa oração sua, conforme aquela que Mateus registra no capítulo 6, em que você fecha a porta do seu quarto, ou aquela oração que você tem com o seu cônjuge, com a sua família, um momento de oração coletiva juntamente com a igreja no seu GA, contando para os teus irmãos qual é o seu problema, pedindo que ele ore por você e você ore por outras pessoas. A oração basicamente é o primeiro passo. Segundo é a comunhão, é a meditação da palavra de Deus. Não tem como ter intimidade com Deus se você não ler a carta, os escritos, o manual, se você não procura andar segundo a bússola que Ele deixou para você. Se você está apenas ouvindo Deus falar de Instagram para Instagram, de vídeo do YouTube para vídeo do YouTube, porque aquele pregador tem uma palavra poderosa, nossa, mas não é só isso. É bom, mas você precisa buscar a palavra também. Então, não dá para nós ficarmos apenas seguindo. Não, mas eu sigo fulano. Eu tenho intimidade com Deus. Eu sigo ciclano também. Não, fulano de tal, conheço, eu sigo fulano de tal. Já ouvi a pregação, mas não é só isso que nós estamos falando. Intimidade com Deus requer de você que você tenha o seu momento de leitura e falar assim, eu não entendi nada do que está escrito aqui, mas eu vou atrás agora, eu vou ter que entender esse negócio. Ele está falando que vem o teu reino, mas como assim? Jesus está deixando esta oração para nós, dizendo que vem o teu reino, mas que reino é esse? Quando esse reino vai acontecer? É você que tem que ter a sede, o desejo.
Por isso que o salmista retrata um texto fantástico, falando que nosso anseio por coisas de Deus precisa ser como o da corça, que anseia por águas. Ela corre no meio da floresta, procurando, e ela é um animal veloz, ela procura de uma forma desesperada, podemos assim dizer, por água. E é assim a necessidade sua por intimidade com Deus. Estamos terminando. Por fim, também dependência. Escute o que João traz para mim e para você nesta manhã de domingo. Ele diz assim: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. É um texto que está registrado em João, capítulo 3, verso 27. É um texto que retrata exatamente, de forma clara, a nossa dependência de Deus. Então, para você ter uma sensação, ter intimidade com Deus, uma sensação semelhante ao que os discípulos tiveram quando encontraram com Jesus em Emaús, você precisa ter a sua dependência de Deus desenvolvida. Não é só com a força do seu braço, não é só com a força do seu dinheiro, aquele saldo que tem lá na conta. É bom, claro que é bom, mas não é ele. Isso tudo vai. Hoje você é jovem, você tem condições, mas não é só com isso que você vai avançar. Você precisa lembrar da sua dependência de Deus. O que Ele pode, se Ele quiser, Ele faz. Se Ele tem, Ele te dá. Tudo precisa começar com Ele, não importa a etapa da sua vida, o momento que você está vivendo, se você ainda está numa fase em que você está buscando se estabelecer na sua vida, em patrimônio, se estabelecer ainda com relação ao seu casamento, está conhecendo o seu cônjuge, ainda você está na etapa, na fase que existem as discussões por situações mais básicas, não importa o momento, se o teu filho é bebê, se o seu filho é um teen, se o teu filho é um jovem, mas em qualquer fase da vida, a dependência por Deus precisa ser latente. Ele precisa vir primeiro. Ele tem que ter a melhor parte na sua vida. Tudo precisa ser dele. Você precisa levar aos pés dele. E quando você fizer isso, você vai ter em seu coração esta ardência. Todas as vezes que o Espírito Santo falar, você vai falar assim: mas como eu amo a tua palavra. Vai chegar um momento que você vai começar a ler esse texto, e o Espírito Santo de Deus vai tocar no seu coração, e você vai chorar de alegria, de gozo, de prazer, de ter esta comunhão, de ter sido realmente transformado pelo poder da palavra. E aí você vai ser grato, porque um dia você disse sim. Um dia você disse: eu não quero mais esta vida, eu quero uma caminhada com Deus. E por fim, para encerrarmos, eu vou convidar a equipe do louvor para vir já se preparando para a ministração. Ter fé. E Hebreus deixa claro no capítulo 11, no verso 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu disse aqui, eu vou repetir: você precisa temer a Deus, você precisa ter uma identidade espiritual desenvolvida. O Senhor Jesus precisa ser o seu Senhor e o seu Salvador. Você precisa buscar intimidade com Deus diariamente. Você precisa declarar a sua dependência com Deus. E você precisa exercitar a sua fé. Fazendo isto, pelo menos isso, poderia ser muito mais. Você vai poder se encaixar e ler. Falar assim: opa, aqui eu estou me vendo nesse texto de Lucas 24:32. Não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava?